Nos corredores da Câmara Municipal do Rio, o vereador e ex-prefeito do Rio César Maia, de AM, vem sendo chamado de pai do noivo, referência ao poder conquistado por seu filho, o deputado federal Rodrigo Maia, de AMRJ, presidente da Câmara dos Deputados e primeiro na linha sucessória caso o presidente Michel Temer, PMDB, não termine o mandato. O nome de Rodrigo também circula como possível candidato a presidente da República. No entanto, a depender do pai do noivo, Rodrigo não concorrerá ao Planalto, será de novo candidato a deputado federal e disputará outra vez o mandato de 2 anos na presidência da Câmara. Ao analisar o quadro para as eleições de 2018, César diz que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sairá candidato a presidente, mas se eleito, não conseguirá ser diplomado por causa de suas condenações criminais, por corrupção ativa e lavagem de dinheiro, no âmbito da Operação Lava Jato, e isso criaria uma crise institucional no país. Sobre o deputado federal e ultradireitista Jair Bolsonaro, PSC, César avalia que ele se expôs cedo demais e cairá nas pesquisas, enquanto o tucano Aécio Neves, alvo da Lava Jato, faleceu politicamente e sequer tentará reeleição ao Senado. Só sairá para deputado federal por Minas Gerais. A conversa com o PSDB está difícil, alfineta, porque o PSDB tem complexo de argentino. Se você compra pelo que ele vale e vende pelo que ele acha que vale, você fica rico. César afirma que o melhor diálogo é com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, mas o PSDB não é só Alckmin. A ascensão de Rodrigo Maia provocou uma curiosa inversão de papéis entre os maias. Se antes Rodrigo era, para os cariocas, o filho de César, agora César é que é, na cena brasileira, o pai de Rodrigo. Segundo César, não faltaram apelos para que, quando o presidente Michel Temer apareceu nas gravações do empresário da JBS Joesley Batista, Rodrigo empurrasse ladeira abaixo e assumisse o governo. Rodrigo, não joga nessa, foi o conselho do pai, ídolo político do filho. Os maias, pai e filho, foram citados nas delações da Odebrecht como supostos beneficiários de Caixa 2 em campanhas eleitorais e estão respondendo a inquéritos. Os dois negam. César também está recorrendo na justiça de uma condenação por improbidade administrativa durante sua gestão como prefeito do Rio, pela contratação sem licitação do escritório de advocacia de um cunhado. Vereador em segundo mandato, prefeito do Rio que mais tempo ocupou o posto, 3 mandatos, César recebeu a Notícias Brasil na última quinta-feira, na sala da Comissão de Relações Internacionais da Câmara Municipal. Aos 72 anos, gravata sem nó pendurada no pescoço, fala sem pressa e gosta de seu duplo papel, de analista político e de pai do presidente da Câmara. Diz que o DAM seguirá no governo Temer e crescerá, depois de anos de encolhimento. No Rio, o partido quer vê-lo candidato ao governo. César diz que não decidiu ainda. Temos de esperar as águas de março, prazo legal para troca de partido, vamos ver quem fica, quem é arrastado pela corredeira. Como prefeito mais longevo do Rio, as águas de março são um fenômeno que César Maia conhece bem. A seguir, os principais trechos da entrevista. Notícias Brasil. O deputado Rodrigo Maia, seu filho, disputará a presidência da República pelo DAM. César Maia em nenhuma hipótese. O Rodrigo é candidato a deputado federal, se eleito, vai ser candidato a presidente da Câmara. A avaliação nossa e de muita gente é que o próximo presidente vai concluir um ciclo que começou no governo Temer e que para isso não pode fazer um governo tradicional. Ele precisa ter uma Câmara de Deputados com liderança organizada, e o Rodrigo, pelo estilo dele de ouvinte, de confiabilidade, adquiriu essa capacidade. O próximo presidente, seja ele qual for, vai precisar de um presidente da Câmara com o perfil do Rodrigo. Não é um perfil ideológico, embora ele defenda as ideias dele, liberais, mas não defenda as ideias dele com raiva. A relação dele com os partidos de esquerda é boa, foi eleito com o voto deles também. O Brasil precisa de alguém que tenha essa capacidade de coordenar a Câmara.
Notícias Brasil. O senhor já disse que Rodrigo Maia era do médio clero. Como se vai do médio clero à presidência da Câmara? Maia ele não é um político de clientela, como o baixo clero, mas não é um político que, no parlamento, tem uma liderança ideológica no amplo sentido do termo. Ele tem uma liderança pessoal. Por isso ele precisa ter diálogo com o clero todo. Se ele estiver lá em cima, como o Fernando Henrique, ele não dialoga. A condição de médio clero permite a ele dialogar para cima e para baixo. Notícias Brasil. Sua mulher, mãe do Rodrigo, enviou uma mensagem ao filho pedindo que ele não conspirasse. Por quê? Maia foi verdade, a mensagem. Aí é uma questão de ética pessoal. Na hora que surgiu o caso Joesley, começam aqueles apelos: vamos lá, Rodrigo, está na tua hora. Derruba o Temer e você assume. Essa era a conversa do vizinho, amigo, deputado, tentando impressionar o Rodrigo para que ele aceitasse esse desafio. Isso eu ouvi de gente muito alta: o governo Temer vai cair, se ele vai cair, vamos administrar essa queda. O Rodrigo resistiu. Numa dessas, a mãe dele falou isso. Não joga nessa. Notícias Brasil. O senhor acredita que o ex-presidente Lula conseguirá ser candidato? Maia eu acho que ele não poderá assumir. Notícias Brasil. Será candidato, mas não poderá assumir. Maia sim. A primeira discussão é se a sentença em segunda instância será decidida antes da campanha eleitoral. De qualquer maneira, o recurso dele ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ainda permite que ele continue candidato, até que o TSE decida. Depois você tem no TSE todos os processos protelatórios, na figura de um ex-presidente muito popular. Eu vi uma pesquisa da Bahia ontem, o Lula com 60%, 55%. Política é política. Lula vai ser candidato, mas ser diplomado será muito difícil. Notícias Brasil. Se ele não for candidato, o senhor acredita que ele transfere voto para o candidato que indicar?